Olá, Wellington Farias. Mas vamos começar, vamos começar. Vamos lá Eloy, começar. Você se apresenta, você se apresenta. Gente, eu sou Eloísa Elane, eu nasci há 4 dias do golpe militar de 64. Nasci num tempo quente. Começa logo que eu nasci numa sexta-feira da paixão, em João Pessoa, há 5 dias do golpe. Foram há 5 dias, porque o golpe, na verdade, eu sou do dia 27 de março de 64, e o golpe aconteceu no dia 1º de abril, mas porque como é o dia da mentira, para não dizer que foi golpe, trazem para o dia 31 de março. Filha de Elza de Menezes, mulher de Wellington, mãe de Vanine, de Alexandre, de Pablo, e assim vai. Bom, e eu sou Wellington Alexandre de Farias, nascido no centro do universo, Serraria, onde nós estamos, na casa onde eu nasci. Nasci em 1956, vivi 3 realidades sempre diferentes na minha vida. Morava no sítio, morava nessa casa e morava na Avenida Coremas, em João Pessoa. Eu tive essa sorte, né? Heloísa, conte aí como foi que começou a sua felicidade. Ou seja, como foi que a gente se conheceu? A gente se conheceu, gente. A minha felicidade, eu conheci a minha felicidade no jornal A União. Eu trabalhava comecei no jornal A União, trabalhei um bom tempo, depois fui para o Norte, para o Jornal Norte, e nesse período conheci o Wellington, e entre nós surgiram dois cupidos. Ana Lustosa, que chegou para mim um dia e disse: Heloísa, você já percebeu que o Wellington tem algum interesse por você? Aí eu disse: não, nunca percebi não, mas fiquei curiosa, né? E na época, Ana Ponce também estava lá no jornal A União, e também começou a incentivar, a gente saía muito, ia para muito luau, brincava, estava sempre junto. E um certo dia, o Wellington me convidou para a gente tomar um drink na praia, ele não bebia, ele só tomava Coca-Cola, e lá fomos para o Bar do Turista. Mas antes disso daí, eu cheguei para algumas pessoas, comecei a perguntar: o que vocês acham de Wellington Farias? Perguntei a Ruth, a Adelino, todo mundo só dava boas referências. E o bom era o apelido, né? A Fodinha é um cara incrível. Eu gosto muito de Fodinha. Eu digo: rapaz, todo mundo gosta tanto dele, por que eu não vou gostar, né? Aí fomos lá para o Bar do Turista, e lá uma cerveja, outra, ele na Coca-Cola. Eu cheguei para ele e disse: olha, se você tiver afim de namorar comigo, eu namoro contigo. Pronto, e aí ele roubou um beijo, e de lá para cá já são 29 anos, hein, gente? 29 anos. 29 anos de casado. Eu não acredito nessa história de paixão. Eu acredito em companheirismo, porque paixão é uma coisa efêmera, né? Paixão passa logo, companheirismo não. Companheirismo é de toda hora, é na hora da doença, é na hora da saúde. Eu acredito mais, eu não acredito naquela paixão, é uma coisa muito perigosa. Você se apaixona, se abestalha, ela vai conviver, daqui a pouco não dá certo, né? Pois é, a nossa história começou assim. Ela começou a ser feliz, primeiro que ela teve a inteligência de me pedir namoro, né? Pois a mulher está se vendo que é uma mulher inteligente, claro. Agora ele me deu um susto com 1 semana de namoro, gente. Sabe o que ele fez com 1 semana de namoro? Ele chegou para mim, a gente saiu, foi almoçar junto, de repente ele olhou para minha cara e fez: Heloísa, qual é a sua intenção comigo? Eu quase caio para trás, eu digo: espera aí, faz só 1 semana. Fiquei azul, amarela, teve isso. Teve, foi, sua intenção era boa, né? Aí ele chegou e disse assim: você ficou branca quando eu lhe perguntei isso? Você não tá interessado em casar comigo, não? Você não tá... Qual a sua real intenção comigo? Pode, gente? Uma coisa interessante que as pessoas perguntam. Pois é, Simone Rocha. Simone Rocha está dizendo que eu vou para o céu, tá? Por que será, hein?
Não, quem vai sou eu, porque ela reza muito. Eu não rezo, rezo muito pouco. Com essa pandemia, até que eu tenho rezado um tercinho ali, outra lá. Mas como ela reza muito, ela vai para o céu, ela já tem crédito demais, né? Me leva no embalo. Os dois. Rômulo Paletó tá dizendo que eu queria dar um golpe em você, tá? Olha, aliás, eu estou aqui na frente com a máquina que foi maravilhosa no meu museu, que foi Rômulo Paletó que deu. De nós dois sempre pensamos em ser jornalista. Você responde primeiro, Heloísa. Eu sempre pensei em ser jornalista. Aos 7 anos de idade, 7 não, acho que 6 anos de idade, eu estava sendo alfabetizada. Papai e mamãe conversavam em frente de casa com um casal de amigos, que estavam bem contentes falando sobre a filha Lúcia, que estava aprendendo a ler e ela estava com o jornal na mão, dizendo, olha, eu fiquei muito surpresa, minha filha pegou o jornal e leu essa notícia, eu até marquei aqui. Aí mostrou o jornal para papai e mamãe e ali marcado. Nesse momento, me veio assim, quando eu crescer, eu quero escrever em jornal. Aí eu vou escrever em jornal. Nem sabia ler ainda, estava ainda no 6 anos de idade, na alfabetização, aprendendo ainda. E cresci com isso dentro de mim, que eu ia escrever em jornal. Aos 14 anos, uma amiga minha conversando comigo, pegou e disse assim, minha irmã passou no vestibular, ela vai ser jornalista, ela vai trabalhar em jornal. Ela passou no curso de comunicação social. Aí eu disse, pronto, é esse curso que eu tenho que fazer para ser jornalista. E assim vivi a vida inteira pensando, eu vou escrever para jornal. Aí eu já sabia qual era o curso, que era comunicação social, jornalismo, e aí eu entrei no curso de comunicação social e me habilitei em jornalismo. E de lá para cá eu sou muito feliz na minha profissão, sempre gostei demais. Eu já sou o contrário. Heloísa é da geração dos jornalistas formados e que defendem um diploma, coisa e tal. Eu sou a última leva dos chamados dromedários do jornalismo, que não fizeram comunicação. Eu entrei na Rádio Tabajara, PR4, Rádio Tabajara da Paraíba, mais ou menos em abril de 77, levado pelas mãos de Gilvando Brito. Eu era bilheteiro do Estádio Almedão, recebendo ali os bilhetes e tal. Aí uma amiga minha conhecia Gilvando Brito e disse, olha, eu tenho um amigo que está no subemprego, tal, precisa avançar. Aí Gilvando Brito, grande jornalista, cineasta, escritor de muitos livros, Gilvando Brito chegou para mim e disse, olha, vai sair um cara da Rádio Tabajara, aquela famosa rádio, né? PR4, Armando Nóbrega, um camarada de Santa Luzia, que foi do Correio Brasiliense, um texto belíssimo. Ele disse, você topa entrar no lugar dele? Olha, eu não sabia de nada, de porra nenhuma. Minha vida era jogar futebol. Eu não fui muito de estudar, tal. Mas o cavalinho passando selado, eu disse, rapaz, estou dentro. Não se preocupe, meu Deus. Ele disse, olha, tem um problema. De qual é o problema? Ele disse, são 6 meses de estágio não remunerado. Eu disse, eu continuo no cavalo. Aí me dediquei, fui ser raio de escuta. Quando eu cheguei na Rádio Tabajara, a Cismangueira já estava lá. Então, cheguei lá, Hernani Hard Manorá, Geraldo Cavalcante, Eudes Moacir Toscano, Zé Maria Fontinelli, Jackson Bandeira, Gilvando Brito. Era um timaço da Rádio Tabajara. Aí eu comecei... Bom, como eu tinha muita deficiência cultural, eu percebi que eu precisava começar a ler, mas não tinha o hábito de leitura, né? Antes disso, Paulo Santos, meu amigo Paulo Santos, jornalista, tomou uma carraspana boa, ele era repórter da União e era também da Rádio Tabajara. Aí Frutuoso Chaves disse, Paulo, é o seguinte, cara, tu exagerasse na cachaça, tu tá admitido, viu? Aí Paulo disse, tudo bem, não tem problema não, agora deixa eu indicar um cara no meu lugar, eu pelo menos botar quem eu quero no meu lugar. Frutuoso disse, pois não.
Aí Paulo Santos chegou, mandou um bilhete. Rapaz, eu esqueci de pegar o bilhete. Eu tenho esse bilhete até hoje. Frutinha, joga uma pauta em cima desse magrelo para tu ver o resultado. Aí eu fui para lá, falei com o Frutuoso. É uma história muito engraçada. Muito engraçada. Eu não sabia redigir nada, estava começando na Rádio Tabajara. Foi em abril e entrei na União em junho. Estava lá Marconde Formiga, grande jornalista de Cajazeiras, que assumiu a coluna Catuxa, que era a mais famosa coluna de Brasília, do Correio Brasiliense. Tião Lucena, Josinaldo Malaquias, Anacleto Reinaldo. Tem uma de Anacleto, se eu contar, vocês vão morrer de rir. Então eu fui para lá. Aí, o que é que aconteceu? Como eu não sabia redigir, Gilvan de Brito redigiu na Rádio Tabajara as primeiras matérias que eu levei para a União. Aí, o primeiro dia que eu cheguei, quando eu mostrei a matéria assim, Frutuoso abriu, o Frutuoso disse, rapaz, você é de onde? Eu disse, eu sou de Serraria, do Brejo. Ele disse, você tem um dos melhores textos da Paraíba. E eu não sabia, eu não lhe conhecia. Eu digo, tô lascado. Era Gilvan de Brito escrevendo para mim, né? Aí Gilvan escreveu o primeiro dia, segundo dia. Quando na semana seguinte, Gilvan disse, olha, agora pega a rédea do cavalo e leva. Eu estou lascado. Aí, meu amigo, quando foi na segunda-feira, era aquele texto velho que ninguém entendia nada. Eu me lembro que eu, para escrever procissão, disse, minha Nossa Senhora, como é que se escreve procissão? Bom, aí eu entreguei a Frutuoso, e aí nesse dia eu deixei lá em Frutuoso e caí e falei, ei, minha cara, você desaprendeu? Não, apenas que outra pessoa fazendo por mim. Não, é que é assim mesmo, lá vai, Frutuoso vai saber disso pouco tempo atrás sobre isso. Sandra Vieira já está cobrando aqui a história do Norte, hein? As histórias do Norte. Não, tem história do Norte maravilhosa, Tenha calma, Sandra, vamos por etapa. Como ingressaram no jornalismo, você já contou, Heloísa? Ainda no curso de comunicação, eu tinha muita vontade de fazer um estágio para ir aprendendo. E conversei com um amigo meu, contei isso para um amigo meu que estava tentando, mas não estava conseguindo. Eu entrei no jornalismo na União. O meu amigo José Leite Guerra, poeta, muito querido amigo, ele me indicou para lá a Arlindo Almeida, saudoso Arlindo Almeida, irmão de Aguinaldo Almeida. E Arlindo disse, olha, você não pode entrar ainda como repórter, mas pode entrar como estagiária. E aí eu entrei, pouco tempo depois entrou Sati Vanélia e também Ana Emília, todas ainda no curso de comunicação. E foi uma experiência muito boa, muito interessante, e ali mesmo fiquei. Depois eu entrei, Wilson Braga tinha deixado o governo para se candidatar, acho que ao Senado, e Milton Cabral era o governador, ficou no lugar. E nas eleições, Buriti disputou com Marcondes Gadelha e ganhou. E quando ele ganhou, ele resolveu aproveitar todo o pessoal que estava trabalhando na União e nos enquadrou. Nessa época, quer dizer, desde que eu estou no Estado, nunca vi nenhum concurso para jornalista. E nessa época eu entrei. Não havia concurso público, só a partir da Constituição de 88 é que foi que reinstituíram o concurso. Vá, prossiga. Pois é, foi assim que eu entrei, bem foca, tudo mais, mas foi uma experiência gratificante, porque a União foi uma verdadeira escola, tinham jornalistas muito bons na época trabalhando, e fui aprendendo com eles o dia a dia, inclusive com o Wellington Farias, que foi meu chefe de reportagem em um dado momento. Eu fui seu chefe de reportagem, foi? Foi, você andou me pautando por lá. Antes da gente ter intimidade. Eu esqueci daquela máxima de que onde se ganha o pão não se come a carne. Eu tinha esquecido, ó.
Pois é, nós dois, mas quando nós começamos a namorar, nós dois estávamos lá na União, nós trabalhávamos lá. Mas vamos entrar nas histórias pitorescas, na nossa vida de jornalistas trabalhando Você falou em foca. Vamos falar de alguma coisa que mostre a sua capacidade de foca aí. Algumas mancadas. Você fala as suas mancadas e eu falo as minhas. Olha, eu passei por umas terríveis. Eu cobria para o Jornal O Norte. Eu, com pouco tempo de união, eu fui também trabalhar no Norte, então fiquei nos dois jornais, né? O Jornal do Estado e um jornal até que fazia oposição, em muitos momentos, ao governo do Estado. E eu estava cobrindo política e fui escalada para participar de uma entrevista coletiva com o senador Antônio Mariz. Aí eu chego lá, todo mundo, chega a minha vez de fazer a pergunta, eu pego o microfone e faço. Senador Humberto Mariz, todo mundo olhou assim, ele olhou para mim assustada, aí eu, desculpe, senador Antônio Mariz, e eu sei que foi uma gargalhada geral, eu morri de vergonha, perdi o rebolado, fiquei sem saber fazer a pergunta, não sei nem como me sair. E outra vez, assim, infelizmente... Vamos intercalar as gafes para você não ficar envergonhada sozinha. Eu vou contar a minha. Conte a sua. Eu ia chegando na Assembleia Legislativa, novo na cobertura política, aí estavam entrevistando um baixote assim de bigode, de uma voz potente. E eu cheguei já no fim. Aí o pessoal saiu, eu continuei. Botei o gravador, Paito me pergunta, o PMDB... a disputa do PMDB, o que é que o senhor acha, o que é que o senhor lá vai, papapá. Aí fui para o Jornal Norte, fiz a matéria, o governador, o deputado federal José Tagino Maranhão, disse ontem que o partido, matéria no Jornal Norte, só que o cara que eu entrevistei não era José Maranhão, era Expedito Pereira, que foi prefeito de Bahia. Eu achei Expedito parecido com o Zé Maranhão e entrevistei Expedito um tempão, sem nem falar o nome. E o senhor, isso, o que é que o senhor acha daquilo? E ele respondendo, e eu perguntando do PMDB, e ele dando as respostas, porque ele era do PMDB também, inclusive era muito amigo de Zé Maranhão. Aí eu fiz a matéria certo de que ele era Zé Maranhão. Aí um belo dia eu estou no Norte, chega Zé Maranhão, sentou para uma entrevista, mas rapaz, um dia desse saiu uma entrevista aqui minha que eu nunca falei na minha vida. Eu calado estava, calado fiquei. Essa foi ótima, realmente. Mas também eu passei por outras gafes, por outras situações difíceis. Infelizmente, passei por diversos chefes de reportagem que não davam a pauta direitinho, diziam, olha, vá lá, tem isso, assim, faça tal abordagem. Não. Eu recebi uma pauta que me disseram assim, olha, pega o teu bloquinho aí, vá depressa com o fotógrafo lá no Tribunal de Contas do Estado, que está havendo um negócio lá, uma votação. Vá lá e veja e faça a matéria. Eu disse, sim, mas de que se trata? Eu nunca tinha ido no Tribunal de Contas, não sabia o que era, para que servia. Aí, resultado, chego lá no Tribunal de Contas, aí a pessoa disse, procure Genezinho, que ele é assessor de lá. Aí, quando eu cheguei, já estava acontecendo a sessão, era uma conta de prefeitura do Estado, alguma coisa assim, que estava sendo votada. E simplesmente, quando eu converso com o Genezinho, eu disse, Genezinho, o que foi aí que foi votado? O que é que está acontecendo? Aí ele disse, espera aí que são as contas do governo, não sei o quê. Eu vou botar você para conversar com o doutor Antônio Carlos Escorel, que é no conselheiro. Aí eu chego na frente dele e disse, me diga o seguinte, o que foi que aconteceu aqui? Ele olhou para mim, olhou para Genezinho, que era o assessor de imprensa,
Aí eu disse, eu não entendo de nada aqui, me mandaram vir aqui, eu não sei o que é que eu estou fazendo aqui. Aí Genesi pegou e fez, vem, Eloís, que eu te explico aqui, e me tirou. Foi terrível. Agora, é preciso registrar que realmente, não todos, mas a maioria dos nossos chefes de reportagem tinham preguiça de produzir pauta. Dizia, vá ali fazer. E não havia o cuidado, por exemplo, você vai entrevistar o maestro Isaac Karabichevsky. Você não vai mandar qualquer um, cara. Você vai mandar uma pessoa que tem um conhecimento de música, que seja da área cultural, mas no nosso... Às vezes o cara dava uma pauta agita, nem ele sabia o que era. Vá ali que está vendo uma entrevista. Aí você ia... Eu passei muitas situações vexatórias por conta dessa história. Você ia sem saber o que é. O jornal, o certo é você pautar o repórter adequado para aquele tipo de matéria. Se você vai entrevistar um cara da área cultural, você manda um cara da área cultural. Eu passei por outra situação difícil também. Você se lembra daquela com Catão? Não teve uma com Catão, não teve? Foi, Catão foi uma confusão. Aquela simpatia chamada Fernando Catão, conte que essa é boa. Conta aí. Catão, eu trabalhava no Jornal Norte, e o Jornal Norte era contra o governo Ronaldo Cunha Lima, havia uma briga muito grande. E no meio lá de uma entrevista coletiva que tratava sobre aumento salarial de servidores, aí não foi gafe minha, não, foi uma grosseria que Catão fez comigo. Como eu era do Jornal Norte, nós demos uma matéria, recebemos um material, fizemos uma matéria sobre o aumento, sobre dados que estavam sendo ventilados de percentuais de aumento, e publicamos. E quando eu fui entrevistá-lo, fui fazer a pergunta, ele, extremamente grosseiro, na época estavam participando, assistindo a coletiva, o Solon Benevides, que na época era secretário da administração, também Arthur Cunha Lima, que eu não me lembro, era secretário de outra pasta, que eu não lembro qual era, e simplesmente Catão pegou e fez assim, eu não respondo nada a você. Fique calada, não vou fazer, não respondo nada. Para o Jornal Norte não respondo nada. E continuou dando entrevista para os outros jornalistas. Pois é, o Solon baixou a cabeça, Arthur Cunha Lima olhou para o outro lado. Foi uma coisa assim chocante. E eu sei que continuaram lá a entrevista e eu tinha que voltar com a matéria para o Jornal Norte. Então eu fiquei lá ouvindo ele falar para as pessoas e tentando gravar. E eu sei que já no final ele começou a olhar para mim, assim, já falando, já como assim, já falando diretamente para mim, como quem diz, pode perguntar. Aí, mas eu não perguntava, fiquei só prestando atenção. Aí ele chegou e disse, vá, pergunte, já no final, você pode perguntar. Aí eu fiquei calada, aí Silvana Sorrentino, que era do jornal Correio da Paraíba, foi uma pessoa super legal comigo, pegou e disse assim, é bom que ela pergunte e que ela possa gravar, porque quando terminar aqui essa entrevista, eu vou me sentar ali com ela e vou passar tudinho para ela. Também foi a única mas que valeu a pena a fala dela, assim, na hora que me apoiou, foi muito, muito legal isso daí. Agora, outra gafe que eu passei, aí foi gafe mesmo, gafe não, foi também essa história de vai ali no espaço cultural que está havendo um congresso, não sei de quê, um congresso, não sei de quê. Energia nuclear! Pois é, vá lá e cubra, veja uma coisa muito importante. Quando eu chego lá, era simplesmente um congresso, acredito que internacional de economia. E quem estava palestrando, na hora que eu cheguei, estava terminando de palestrar, era Celso Furtado. E, por sinal, esse ano se comemora... Pois é, se comemora os 100 anos dele, né? Foi quem criou a Sudene e tudo mais. E eu chego lá, quando eu chego, tinha imprensa do país todo. Era gente da Folha de São Paulo, do Estadão, aqui de Pernambuco. E eu sei que eu conversando com a menina do Jornal do Comércio, quando o Celso Furtado terminou a palestra dele, eu já cheguei no final da palestra dele.
Aí eu digo, vou lá entrevistar Celso Furtado. Vi que era um congresso de economia, um congresso internacional. Aí quando chego lá no local onde ele estava, muita gente ainda ao redor dele conversando, eu sem gravador, só com um bloco, a menina do Jornal do Comércio estava com um gravador, aí eu cheguei, doutor Celso Furtado, por favor, eu gostaria de entrevistá-lo, eu sou do Jornal Norte. Aí ele, pois não. Aí eu fui perguntei a ele, que avaliação o senhor faz da economia do país hoje, que avaliação o senhor faz? Não faço análise de conjuntura agora, me referindo ao atual governo. Não falo sobre isso. Certo, o senhor deu uma palestra aqui sobre isso, isso e isso. O senhor poderia fazer um resumo dos principais pontos que o senhor gostaria que ficasse fixado dessa sua palestra? Minha filha, se você assistiu a palestra, você sabe o que eu disse, não sei o que, tá. Ele foi super chato, ele não me respondeu, eu fiz uma terceira pergunta que eu não me lembro nem mais qual era, e não consegui resposta dele. Então, a gente que de jornal de jornal passei muito esses constrangimentos por falta de uma pauta, por falta de ter carro, de a gente chegar a tempo, né? Ter uma orientação do que você vai fazer. Então, era um congresso importantíssimo e que o jornal não tinha nem conhecimento do que estava acontecendo. É verdade. E tem muito o seguinte, um entrevistado do gabarito de Celso Furtado, ele percebe se o jornalista está preparado ou não está. Quer dizer, o camarada já chega atrasado por conta dos problemas do jornal. Não é orientado direito. Você já vai receioso. Eu vou entrevistar um monstro sagrado, respeitado mundialmente, sem saber nem o que perguntar. Quer dizer, isso aí é falha da retaguarda lá do chefe de reportagem que não... Eu queria falar de uma gafezinha. Uma gafezinha foi uma coisa muito pequena, mas a figura era enorme, né? Um gafe pequeno. Eu fiquei constrangido porque estávamos eu e Nelma Figueiredo, e eu não era mais um foca. Eu já era um cara. Foi em 92, eu já estava meio calejado no jornalismo. Eu fui entrevistar a Raquel de Queiroz, grande escritora, que aí também não sei quem é mais grossa, ela ou Catão, viu? Eu não sei. Ela estava escrevendo esse livro aqui. Ela estava escrevendo ainda. Memorial de Maria Moura. Inclusive, eu perguntei, a senhora está escrevendo algum livro? Estou escrevendo Memorial de Maria Moura, esse livro aqui. Eu disse, do que trata? Sim, mas antes, quando eu fui fazer a pergunta, eu disse, doutora, ela me deu um rela. Ela disse, eu não sou doutora. Mas com toda a grosseria do... Eu devia ter dito, escritora, tratei a mulher por doutora. Aquela cultura nossa de tratar alguém irrelevante por doutor, né? Eu não sou doutora. Eu fiquei acanhado assim, foi um constrangimentozinho que eu passei. Agora, eu também fiquei pensando cá comigo, como é que uma mulher do nível de Raquel de Queiroz, preparada, grossa, daquele jeito, ignorante. Ela estava... E outra coisa, ela me disse, eu tenho essa entrevista gravada em fita, e está aqui nos meus arquivos do Correio da Paraíba. Ela me disse uma coisa que eu fiquei com a orelha em pé. Está gravada. Ela disse, olha, eu estou escrevendo Memorial de Maria Moura, que depois foi seriado da Globo, mas eu acho que... Repara só que coisa meio... Eu acho que eu estou fazendo um plágio involuntário da história da Rainha Vitória. Como é que tu está fazendo um plágio voluntário? Plágio involuntário é ótimo. Eu digo, você não vai desconfiar, porque Raquel de Queiroz é uma grande escritora, né? Com 15 anos de idade, já 18 anos de idade, lançou 15. Também foi o meu constrangimentozinho que eu passei. Mas eu enfrentei também. Tem alguma outra lambança? Não, outra lambança não tem não, que eu lembre agora. Rodrigo Santos, Wellington, pediu para você mandar o WhatsApp, disse que quando vier a serraria, trará um instrumento para você. Minha amiga Nídia Fonseca está dizendo aqui, pois reze, fofo, porque você tirou na Mega Sena acumulada. Isso aqui está se referindo a mim, tá?
Ei, vamos. Olha, daqui a pouco a Heloíse vai contar uma reportagem que ela fez sobre um cabaré de luxo que tinha o leilão da virgindade. E, Pois é. bom, daqui a pouco ela conta. Heloíse, diga aí quais foram as matérias assim que você mais gostou de fazer, de maior projeção que você mais gostou de fazer, que mais lhe tocou. Assim, sempre que me perguntam isso, eu lembro sempre uma entrevista com Dom Marcelo Carvalheira, né, que foi nosso arcebispo, foi arcebispo da Paraíba. Quando fala arcebispo da Paraíba, é ali João Pessoa e todo o litoral, né, todos os municípios do litoral. E ele conversando comigo, ele na época, ele respondia, ele era vice-presidente da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E ele conversando, ele disse assim, ele falava da situação de miséria no país e dizendo que o Brasil vivia um momento, na opinião dele, o Brasil estava vivendo uma guerra civil. E deu como exemplo o Rio de Janeiro e São Paulo, onde o Comando Vermelho mandava em São Paulo, né, o tráfico mandava, e tomava conta das favelas, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. E ele pegou e disse assim, minha filha, você já pensou a miséria que esse povo está passando e nas mãos de traficantes que determina quem entra, quem sai, quem mora, quem não mora, envolvendo toda a população? Você já pensou essa população da favela, do morro, ficar revoltado e descer de repente o morro e invadir os grandes bairros, os bairros ricos do Rio de Janeiro? Aí eu tive um arrepio quando ele disse isso, né? Coincidentemente, no outro dia, houve um encontro de procuradores gerais de justiça aqui em João Pessoa. E eu fui entrevistar, eu fui fazer a cobertura do evento e fui entrevistar, aproveitei para entrevistar o procurador-geral de Justiça do Rio de Janeiro. Eu esqueço o nome dele agora, não sei o que lá, Pinheiro. E aí fui e disse a ele, olha, hoje o meu jornal, o Jornal Norte, trouxe uma matéria com o vice-presidente da CNBB, que é nosso arcebispo, Dom Marcelo Carvalheira, e ele disse que o Brasil vive uma guerra civil e deu como exemplos São Paulo e Rio, e disse que o Rio de Janeiro está na iminência do povo descer o morro e invadir a cidade para ter direito à comida, ter direito a trabalho, ter dignidade. Aí ele pegou e disse que isso é um absurdo, isso não tem nada a ver. Minha gente, uma semana depois da entrevista, que saiu a entrevista, aconteceu, estou assistindo o Jornal da Globo, e o Jornal da Globo dá ao vivo, o povo descendo do morro, invadindo Ipanema, invadindo, uma loucura, um arrastão, assim, das pessoas revoltadas, quebrando tudo. Eu digo, poxa vida, que homem visionário, né? Heloíse, se você der um cliquezinho aí onde tem ao vivo, você acusa aí quantos minutos nós já batemos de papo. Eu quero ter uma noção para conduzir aqui a pauta. Estamos com 39 minutos. Deixa eu só contar, e de outra matéria que eu gostaria de falar, exatamente essa questão do leilão da virgindade. Isso foi uma CPI que estava sendo feita na Assembleia, a CPI da prostituição infanto-juvenil, e nesse trabalho que o deputado estava fazendo, que os deputados estavam fazendo, né, nessa comissão, descobriram que existia um cabaré de luxo, acho que era Tambaú, era Manaíra, um lugar assim, e que havia leilão de virgindade. E estourou esse cabaré, foi uma confusão grande, e resultado, eu cheguei no norte, fui fazer lá minha matéria e tudo mais, e daqui a pouco, quando é mais tarde, na hora de eu sair, estava cheio de autoridade lá para conversar com o superintendente do norte, que na época era Marconi, era superintendente, não, era diretor-presidente Marconi Góes. Marconi Góes era diretor executivo. O diretor superintendente era Teócrito Leal. Pronto, aí lá vai o pessoal querendo falar com Marconi Góes, que era para impedir
que a matéria saísse e que saísse o nome deles lá, né? Aí, resultado, quando foi no outro dia, e é claro, o nome dessas pessoas terminou sendo ocultado, né? E Não quando foi cite no outro nomes. dia, não vou citar nomes, mas no outro dia, quando eu chego na Assembleia, a situação foi muito engraçada. As mulheres dos deputados que me conheciam, aí que viam sempre eu entrevistando, tudinho, sabia que eu era autora da matéria, aí chegaram lá perto de mim e começaram a conversar e rir de não sei o quê, mas mulher, hein, esse escândalo todo aí, desse cabaré e tá. Aí pegou e disse, eu soube que foi um monte de homem para lá, tudo para evitar que os seus nomes saíssem. Aí, mulher me diz, fulaninho estava lá, meu marido estava. Aí eu, não sei te dizer não. Não, mulher, não se preocupe não, eu não conto para... O seu nome não sai. E resultado, várias mulheres, tudo aperreando para saber se os maridos estavam lá e eu sem poder falar. De jeito nenhum eu não iria cometer uma loucura dessas, né? E Mas você aí, eles estavam ou eles não estavam? Estavam. Eles estavam no cabaré? Eles estavam lá no Jornal Norte, né? Fazia parte da lista, eu que não ia me meter. Alguns estavam, não todos, mas alguns estavam. Aliás, tem umas figuras que sempre estavam nessas confusões. Quando tinha história de pegar garotinha, tirar cabacinho, aí às vezes vinha de turma, sempre os mesmos, né? É verdade. Eu queria registrar aqui uma coisa que aconteceu comigo, porque existe o jornalista de tirar notícia, que para mim é a pior espécie. A pior espécie é o jornalista que trabalha para tirar notícia. E tem um jornalista de botar notícia. Tem um colega nosso, que eu não vou citar nome, que é aquela criatura medrosa, não sei o quê. Eu detesto jornalista medroso. Caba medroso não devia entrar em jornalismo. Entendeu? Mas, pelo menos medroso todo mundo é, mas você supera seus medos, né? Aí, mais ou menos 1980 e alguma coisa, plena ditadura militar, eu fui fazer uma cobertura, não me lembro exatamente onde foi, e estava ninguém mais, ninguém menos do que o general Samuel Correia, que era o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, o homem que manda Marinha e Exército Aeronáutico, a maior autoridade. E a ditadura rolando ainda. Aí eu, na conversa, entrevistando ele com o gravador, aí ele terminou dizendo, olha, eu acho, general, já 20 anos de ditadura, 19, sei lá quantos anos, era pretensão de Castelo Branco devolver logo aos civis. Aí ele terminou dizendo, para resumir a história, ele disse, não, eu acho que já está na hora dos militares devolverem o poder aos civis. Era uma declaração, qualquer militar de dizer isso era uma manchete, e quem estava dizendo era o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, Samuel Correia, o generalzão, simpático, gente boa. Aí eu corri para o Jornal Norte vibrando, né? O jornalista vibra com a notícia, né? O repórter. Aí fiz com o maior gosto. O general, papai. Quando eu estava redigindo a matéria, eu já estava sonhando amanhã o Norte e a manchetona. General Samuel Correia. Aí quando eu cheguei no outro dia, nada. Aí eu disse, fulano, rapaz, a matéria não saiu. Ele, saiu não, Wellington. Eu tive medo do grupamento de engenharia não gostar. Eu disse, filha da puta. Eu não disse não, mas tive vontade de dizer, seu cara de... O general Samuel Correia é o chefe maior das Forças Armadas. Ele manda no Exército, na Marinha, na Aeronáutica. O grupamento de engenharia é fichinha. Quer dizer, aí eu fiquei frustradíssimo e passei por muitas dessas. Não, não são todos. Nesse caso aí, eu tive
A deputada Olenka Maranhão passou 2 anos e meio... Cuidado para não nominar. Foi uma matéria que eu fiz. Ela passou 2 anos e meio como deputada estadual e nunca ocupou a tribuna. Nunca. Aí fizeram uma denúncia contra o irmão dela. Aí ela foi para a tribuna defender o irmão. E eu fiz essa matéria contando isso daí, que depois de 2 anos e meio ela nunca tinha ocupado a tribuna para fazer nenhum discurso, nada, e ocupou exatamente para defender o irmão. Resultado, no outro dia, quando eu abro o jornal, não tinha saído a minha matéria, mas tinha a resposta dela. Tinha uma matéria dela justificando porque não tinha, porque tinha ido e ela vai, quer dizer... Aí o leitor ficou sabendo de uma resposta sem saber qual foi a pergunta. Mas, olha, tá todo mundo cobrando a história do roubo da matéria, que você roubou minha matéria. Vamos lá, rapidinho. É o seguinte, Heloíse trabalhava no Norte e eu trabalhava no Correio. E a gente chegou à seguinte conclusão, Heloíse, não dá certo, não existe segredo entre marido e mulher, né? Tem segredo, mas geralmente você conta tudo. Aí eu disse, Heloíse, não vai dar certo, você trabalhando no Norte e eu no Correio, ou foi ela que me advertiu sobre isso, a gente teve uma conversa, os dois. Tá trocando figurinha. É até ruim para nós, é antiético, é ruim, fica a coisa... Então, o que é que a gente faz? Eu não sei de quem partiu o diálogo e de quem partiu as propostas, mas a coisa foi assim. Partiu de você... Você disse, olha, a gente tem que ter cuidado, você não me diga nada. Eu tinha sempre mania de chegar em casa, a gente sempre sentava e conversava muito, e eu contava alguma matéria que eu tinha feito, e às vezes indignada com alguma situação. Aí ele pegou e disse, olha, vamos fazer o seguinte, nós não falamos de matéria aqui em casa. O que você fizer, você faz, o que eu fizer, eu faço, e a gente não fala. Porque se o jornal estiver aberto ainda, e eu souber de qualquer coisa, eu digo lá. Eu, na mesma hora, não vou levar tudo, não. É preciso explicar isso, que nós estabelecemos esse pacto de concorrência dentro de casa, para não estar cometendo, não estar atropelando a ética de estar trocando figurinha, ela no jornal e eu não, em casa, exatamente. E aí eu tenho o maior cuidado. Olha, quem fizer sua matéria, não comenta com o outro. E outra coisa, não dê vacilo. Se deixar a matéria no computador e pegar, eu levo. E você também, não foi assim? Foi. Aí, agora, resultado. Então nós vivíamos, deixa eu contar, tenha calma. A minha matéria que só veio dizer essa semana, conte aí. Não, eu só vim saber. Você soube que eu roubei, só não sabia como tinha sido. Você só não sabia como tinha sido. Aí o que foi que aconteceu? Toda noite e todo dia a gente ficava naquela angústia, não podia falar, a gente só começava a conversar de 11 horas da noite. Aí eu fui e contei a ele que tinha feito já 11 horas da noite, eu disse, não é possível, está tudo fechado. Aí eu comentei alguma coisa a ele. Aí ele conversou tudinho, saiu. Aí quando ele voltou, disse, olha, nós temos um pacto, não se fala de matéria. Você disse que fez isso, isso e isso. Eu liguei para o jornal, era 11 horas da noite. Aí tudo bem, eu digo, é isso. Pois é, tudo bem. Ele passou lá a dica que eu tinha dado. Aí, resultado, passou-se, muito tempo depois, eu fui cobrir o lançamento da pedra fundamental daquela PB 008 que se chama Abelardo Jurema, né? Aí, lá era ano de eleição para o governo e estava naquele impasse de se Ney Suassuna seria candidato ou não. Eu cheguei cedo, entrevistei Ney Suassuna com outros jornalistas, entrevistei vários políticos e o Wellington chegou bem mais tarde. Aí eu disse, Wellington, eu estou indo embora. Aí ele, tu já entrevistaste? Eu já entrevistei todo mundo. E Ney Suassuna disse que não é candidato, eu estou indo embora. Aí ele disse, eu vou entrevistar Ney Suassuna. E foi, né? Eu fui para cá, eu fui embora trabalhar. Ah, você trabalhava no Norte. Eu trabalhava no Norte e você no jornal Correio. Eu fiquei no Correio e você foi para casa.
Foi. Aí, resultado, você ficou lá no local porque você chegou atrasado para fazer as entrevistas e eu, que cheguei cedinho, já tinha feito minhas entrevistas, voltei para o norte para redigir a matéria. Aí redigi lá a minha matéria dizendo que Ney Suassuna tinha dito que não seria candidato. Aí, tudo bem, terminei, fui para casa e você também chegou em casa depois. Aí, quando você chegou, eu disse, e aí, alguma novidade? Aí você pegou e disse assim, vou te dar um furo. Aí eu disse, isso era no sábado. Presta atenção, um detalhe. Eu só disse isso porque já era tarde da noite e eu imaginava que não existia mais jornal nenhum aberto àquela hora. Na verdade, esse caso aí foi um sábado à tarde. Era 3 horas da tarde quando você disse isso. E normalmente os jornais são fechados logo na sexta-feira, quase todo, e ficava só uma página de política e últimas, né? Aí, quando você disse isso, eu fiquei aperreada. Eram 3 horas, 3h30, foi a hora que você chegou. Aí eu fiquei aperreada. Eu comecei a andar dentro de casa e a procurar o gravador, o gravador de Wellington. Aí encontrei, né? Aí quando eu encontrei, aí peguei, vou tomar um banho. Aí Vanine pequenininha começou a me aperrear. Mãe, não sei o quê. Não é possível, eu não tenho paciência, eu não tenho sossego, eu preciso tomar banho. Fiz o maior escarcéu. Aí o Elton pegou e fez, venha minha filha, vamos ali passear na casa de Tietel. Aí levou Vanine, né? Eu peguei o gravador, me tranquei no banheiro, botei fone de ouvido, ouvi a matéria todinha. Aí vi que Ney Suassuna tinha dito que ia ser candidato, que tinha conversado com o Maranhão ali e que tinha decidido que ia ser candidato ao governo. Eu peguei, anotei tudinho, aí liguei para o jornal na mesma hora. O jornal já está fechado? Quem é o editor do dia? Aí, é Nara Malusca. Eu disse, chama Nara aí, por favor. Nara, pelo amor de Deus, eu fiz uma matéria assim, o Elton chegou, descobriu outra coisa e eu não quero levar furo. Aí Nara disse, eu já estava fechando a página, mas diga aí o que é. Aí eu fui e ditei. O senador Ney Suassuna declarou que vai ser candidato ao governo do estado, Fiz 2 parágrafos e ditei para Nara. Nara ajeitou. Quando foi no domingo de manhã, aí o Elton, vamos dar uma voltinha pela praia com os meninos, vamos andar, não sei o quê. E a gente foi passear pela praia. Aí fomos para Tambaú. Aí o Elton, quando chegou à altura da Vinha Del Mar, da banca Vinha Del Mar, aí disse, vamos ali na banca? Aí a gente atravessou a rua e disse, eita, ele vai ver agora. Aí ele chega todo contente, pensando que ia dar o furo. Aí ele pega o Correio da Paraíba, estava lá a manchete. Aí quando ele olha o norte, a mesma manchete. Aí ele disse, oxi, não entendi. Aí eu disse, meu amigo, guerra é guerra. Você contou para mim antes do tempo. Nós temos um trato. Não pode falar. Então eu peguei seu gravador, eu vim, fiz a matéria. E pronto, e não fui furada, né, nessa brincadeirinha. Mas foi uma situação muito engraçada. Para muitos, para encerrar, que o tempo é pouco, fale um pouco da sua experiência. Eu disse, inclusive, a Tatiana um dia desse, na missa de corpo presente, não você sabe agora. Tatiana é testemunha, Tatiana disse, eu disse, eu acho Heloísa jornalisticamente mais completa do que eu, por uma razão. Eu tenho o meu lado de jornalista, de batente e tal, mas não tenho experiência na área de assessoria de imprensa. A Heloísa é muito desenrolada nas duas áreas, é muito o tipo de jornalista investigativa, mas tem a experiência de assessoria de imprensa que eu não tenho. Conte aí a sua experiência de assessora de imprensa. Inclusive no Ministério Público, procuradores já disseram a mim, Wellington, a sua mulher transformou a assessoria de imprensa do Ministério Público numa assessoria profissional. Conte aí. E no TRE também, né? Se bem que a assessoria lá sempre funcionou muito bem. Pois é, pelo fato de eu ser jornalista do quadro do Estado, eu tenho que dar expediente em algum canto. Trabalhei muito tempo na União, mas depois que eu saí da União, eu tenho sempre trabalhado em assessorias de imprensa, realmente. Então eu tenho uma experiência, acho que dos meus acho que eu tenho 32 anos eu tenho 32 anos de profissão, entrei em 86,
E desse período, desses 32 anos que eu tenho, acho que mais de 16 anos foi em assessoria de imprensa. Então, trabalhei muito tempo no Tribunal de Justiça e passei 7 anos no Ministério Público. Foi uma experiência muito interessante, muito boa. Eu sou daquelas assessoras que incomoda um pouco, mas sou muito sincera, que eu acho que talvez essa minha positividade de chegar e dizer, olha, eu acho que não deve ser assim, o senhor tenha cuidado, isso daqui vai pegar mal, eu não costumo dizer, isso tá legal, isso é assim mesmo, não atenda a imprensa, não, tem que atender a imprensa, eu sempre falo muito sério com os meus chefes, então fiz esse trabalho no Ministério Público Estadual, que eu gosto muito, foi uma experiência muito legal com a doutora Janete, depois com o doutor Oswaldo. E também trabalhei lá no Ministério Público, em uma equipe muito legal de trabalho. Na minha época, eu lutei para que tivesse concurso, que tivesse vagas lá para jornalistas, e na época entraram 2 jornalistas, Iris Porto, que está aqui assistindo a gente, que passou em primeiro lugar, e também depois ela saiu, entrou Alexander Carvalho, que está até hoje lá, e depois, quando o Iris saiu, entrou, que eram 2 vagas, entrou Cristina Fernandes. Cristina, muito boa Premiada, jornalista. viu? Premiada, né? Pois é, e ela fez lá um trabalho muito interessante, um jornal social, que inscreveu num concurso nacional da justiça, da área de justiça, do sistema de justiça, e foi premiada lá, a assessoria foi premiada mais de uma vez. E no TRE, o TRE acho que foi uma satisfação também muito grande, trabalhei num período bem difícil, e que o TRE estava com o nome bem para baixo, tinha história das urnas eletrônicas. Foi em 2004 que eu trabalhei lá, e foi muito interessante porque o nome do TRE melhorou muito. Foi um trabalho intenso, e eu sempre tive muito aquela política de não tem privilégio para órgão de imprensa. Todos têm direito a receber todas as informações, a não ser que algum órgão de imprensa peça primeiro a informação, seja uma pauta específica. Mas nisso daí foram experiências muito interessantes na minha vida. Infelizmente, o tempo da gente está acabando, falta só 1 minuto, gente. Olha, não dá nem a metade da pauta aqui. Eu ia contar a entrevista que eu fiz com Dom Helder Câmara, foi um furo, e fui para a casa de Ariano Suassuna. Aí Ariano Suassuna me deu a entrevista, eu esqueci de trocar a fita, gravei. Tem muita história, tudo anotado aqui, não dá para contar, rapaz. Gente, muito obrigada por vocês terem participado.